Você já se sentiu traído por alguém em quem confiava profundamente? José foi vendido por seus próprios irmãos, deixado para trás como se sua vida não tivesse valor. Mas como alguém que foi abandonado dessa forma pôde encontrar força para perdoar e se reconciliar? A história de José revela uma verdade poderosa: o que os homens planejam para o mal, Deus usa para o bem. E no fim, o perdão que José ofereceu transformou não só sua própria vida, mas a de toda uma nação. Segure-se, porque essa jornada é de redenção e cura. José era o filho favorito de Jacó, mas isso despertou o ódio em seus irmãos. Imagine a dor de ser traído por aqueles que deveriam te proteger. Eles o jogam em um poço e depois o vendem como escravo. E você? Já se sentiu abandonado por alguém que você amava? Essa história não é apenas sobre José, ela é sobre nós. Quantas vezes somos feridos por aqueles próximos? E, como cristãos, a pergunta que fica é: como reagimos quando somos traídos? Enquanto José caminhava para o Egito como escravo, Deus estava caminhando ao lado dele. Mesmo quando parece que tudo está perdido, o plano de Deus nunca falha. Assim como José, podemos estar passando pelo nosso Egito, mas Deus não nos abandona. Ele está preparando algo maior. O conflito de José nos lembra que, muitas vezes, as feridas mais profundas vêm daqueles que amamos. E quando enfrentamos essas traições, como lidamos com isso à luz da nossa fé? José foi vendido como escravo, humilhado e injustiçado. De um filho amado, ele se tornou um prisioneiro esquecido. Mas em cada momento de dor, Deus estava com ele. E quantas vezes nos encontramos em nosso próprio deserto, sem saber por que Deus permite certas provas? A verdade é que, em meio ao caos, Deus está orquestrando cada detalhe. Não é fácil enxergar isso quando estamos na batalha. José poderia ter se revoltado, perdido a fé. Mas ele permaneceu firme. Por quê? Porque ele sabia que Deus tinha um propósito maior. E nós, como cristãos, precisamos lembrar que as adversidades não são o fim da história. Assim como Deus estava preparando algo grandioso para José, Ele também está agindo em nossas vidas, mesmo quando não podemos ver. Seu deserto pode ser o caminho para o propósito que Deus tem para você. De escravo a governador do Egito, parece impossível, mas foi exatamente isso que Deus fez na vida de José. Depois de anos de sofrimento, ele se viu em uma posição de poder e autoridade. E aqui está o ponto crucial: José não se exaltou. Ele reconheceu que tudo aquilo veio da mão de Deus. Como cristãos, isso nos ensina que nossa promoção, nosso sucesso, não é fruto apenas do nosso esforço, mas da graça divina. José não esqueceu de onde veio, e nós também não podemos. Quando Deus nos eleva, Ele tem um propósito maior. José foi usado para salvar uma nação inteira da fome, e você pode estar sendo preparado para algo grandioso também. O que Deus fez por José, Ele pode fazer por você. Quando nos submetemos ao seu plano, Ele nos coloca em lugares que jamais imaginamos. O momento que todos esperavam, José finalmente reencontra seus irmãos. Aqueles que o traíram agora estão diante dele, sem saber quem ele realmente é. Imagine a tensão. José tinha poder absoluto para a vingança, mas ele escolheu algo muito mais difícil: perdoar. Aqui está o desafio para nós, como cristãos. Quando somos feridos, nossa primeira reação é revidar ou guardar mágoa. Mas José nos mostra um caminho diferente. Ele testou os irmãos, não por vingança, mas para ver se haviam mudado. E no final, ele abriu o coração para o perdão. O que faríamos no lugar de José? Manteríamos o rancor ou permitiríamos que Deus curasse nossa dor com o perdão? Esse é o verdadeiro poder, não o de retribuir o mal, mas de superá-lo com o amor de Cristo. José confiou que Deus estava no controle, e é assim que devemos agir quando o perdão nos parece impossível. O momento da revelação chega. Com lágrimas nos olhos, José se revela a seus irmãos. O choque, o arrependimento e o perdão se misturam em um momento profundamente emocional. O que José disse a eles é algo que nós, como cristãos, devemos sempre lembrar: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Essa é a essência do perdão cristão.
Não é ignorar a dor, mas ver o propósito divino através dela. Deus transforma feridas em cura, tragédias em redenção. José entendeu que seu sofrimento foi parte do plano maior de Deus. E nós? Será que podemos ver que nossas lutas também são oportunidades para Deus agir de forma poderosa? A reconciliação não é apenas entre José e seus irmãos, mas entre o plano de Deus e o coração humano. Quando confiamos em sua providência, a reconciliação se torna um ato de fé. José nos ensina que o perdão e a providência de Deus estão sempre entrelaçados. Ele sofreu, foi traído, mas nunca perdeu de vista o plano divino. Quando olhamos para nossas próprias vidas, podemos ver que as feridas e desafios que enfrentamos hoje podem ser os instrumentos de Deus para algo muito maior amanhã. Como cristãos, precisamos abraçar essa verdade. A jornada de José não foi fácil, mas foi necessária. E o mesmo acontece conosco. O perdão que ele ofereceu aos irmãos foi a chave que abriu a porta para a cura e a restauração. Deus faz o mesmo por nós, ele transforma a dor em propósito, e traição em bênçãos. A pergunta que fica é: estamos dispostos a confiar em Deus da mesma forma? Porque, no fim, o que parecia uma derrota foi, na verdade, a maior vitória de José. E o que parece impossível em nossas vidas hoje, Deus pode transformar para o bem. A escolha é nossa. Assim como José escolheu perdoar e confiar em Deus, eu te convido hoje a fazer o mesmo. Talvez você esteja enfrentando uma traição, uma dor, ou um deserto em sua vida. Lembre-se, Deus está trabalhando nos bastidores, preparando algo maior. Perdoe. Confie. E permita que Deus transforme sua situação em uma grande vitória. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre o poder do perdão e da providência divina. Que essa história de José inspire você a viver com fé e esperança.